Depois de limpar, vai para o quarto. Hoje você será toda minha. Essas foram as palavras que meu chefe me disse naquela sexta-feira, achando que estava no controle da situação. Mas o que ele não sabia é que estava sendo tudo gravado. E essa gravação mudaria completamente minha vida. Se você já passou por assédio no trabalho ou conhece alguém que passou, deixa um like aqui embaixo, comenta de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal. Essa história precisa ser contada. Meu nome é Rosa, tenho 59 anos hoje, mas quando tudo isso aconteceu, eu tinha 38. Era 2004 e eu trabalhava como empregada doméstica na casa de um empresário importante da cidade, o senhor Fábio Mendes. Ele era dono de várias lojas de material de construção, homem rico, respeitado, sempre na foto do jornal local, inaugurando algo ou doando para alguma instituição de caridade. Para quem via de fora, era exemplo de cidadão. Conseguiu o emprego através de uma conhecida da igreja. Minha filha Júlia tinha acabado de entrar na faculdade e eu precisava de dinheiro bom para ajudar com as mensalidades. Meu marido, Antônio, trabalhava como pedreiro, mas o salário dele mal cobria as contas básicas. Quando soube que a vaga na casa do seu Fábio pagava quase o dobro do que eu ganhava limpando casas avulsas, não pensei duas vezes. A casa era enorme. 3 andares, 6 quartos, piscina, jardim imenso. Eu trabalhava de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde. Limpava tudo: chão, móveis, banheiros, janelas, lavava roupa, passava. Às vezes cozinhava quando a cozinheira tinha folga. Era trabalho pesado, mas eu estava acostumada. Tinha limpado casas a vida inteira. Seu Fábio era casado com Dona Eliane, uma mulher elegante que passava mais tempo no salão de beleza e no clube que em casa. Eles tinham 2 filhos já adultos que moravam em outras cidades. A casa vivia vazia, só os 2 e eu durante o dia. Dona Eliane saía cedo para as atividades dela e voltava só no fim da tarde. Seu Fábio trabalhava no escritório dele, que ficava na parte de cima da casa, então estava sempre por perto. Os primeiros meses foram tranquilos. Seu Fábio era educado, me cumprimentava, agradecia quando eu levava café para o escritório. Nada demais. Eu fazia meu trabalho, recebia no fim do mês e ia para casa. Vida simples, mas honesta. Antônio ficava contente de me ver chegando com o dinheiro que ajudava tanto. Júlia estava indo bem na faculdade. Tudo parecia estar nos trilhos. A mudança começou sutilmente. Seu Fábio passou a fazer comentários. Nada explícito no começo, apenas observações que me deixavam desconfortável. Rosa, você está bonita hoje. Esse cabelo solto fica bem em você. Gosto quando você usa essa blusa. Eu agradecia sem jeito e seguia trabalhando, tentando ignorar o tom na voz dele que não parecia profissional. Depois vieram os toques, a mão no meu ombro quando passava por mim no corredor, os dedos roçando nos meus quando ele me entregava a xícara de café vazia. Uma vez ele encostou atrás de mim quando eu estava limpando a janela da sala, tão perto que senti o calor do corpo dele nas minhas costas. Desculpa, Rosa, espaço apertado, mas a sala era enorme. Não havia motivo para estar tão perto. Comecei a ficar tensa no trabalho. Pulava de susto quando ouvia passo. Evitava ficar sozinha no mesmo cômodo que ele, mas era difícil porque ele estava sempre por perto, sempre encontrando desculpa para descer do escritório. Preciso de mais café. Pode fazer aquele biscoito que você fez semana passada? Tem uma mancha aqui que não saiu, pode vir ver? Uma tarde, eu estava limpando o quarto dele e de Dona Eliane. Ele entrou sem bater, trancou a porta atrás dele. Meu coração disparou. Seu Fábio, preciso terminar aqui. Dona Eliane chega daqui a pouco. Ele sorriu daquele jeito que me dava arrepios. Eliane está no clube. Vai demorar horas. Temos tempo. Se aproximou e eu recuei até esbarrar na cômoda. Seu Fábio, por favor, sou casada.
tenho família. Ele riu. Rosa, Rosa, não precisa fingir. Sei que você gosta dessa atenção. Mulher na sua situação não recebe muito carinho do marido pedreiro, não é? Deve estar carente. A forma como ele falou, rebaixando Antônio, rebaixando a mim, fez minha cara queimar de raiva e humilhação. Não sou carente de nada e não gosto de atenção nenhuma. Por favor, me deixe trabalhar. Ele parou de sorrir, os olhos ficando frios. Cuidado com o tom, Rosa. Você precisa desse emprego, lembra? Faculdade da sua filha não é barata. Seria uma pena se você perdesse essa renda. A ameaça era clara. Fique quieta e aceite, ou perca o emprego e foda-se você e sua família. Consegui sair do quarto naquele dia porque Dona Eliane chegou mais cedo. Ouvi o carro dela na garagem e praticamente corri escada abaixo. Seu Fábio ficou lá em cima, mas antes de eu descer completamente, ele disse baixinho: Isso não acabou, Rosa. Temos uma conversa pendente. Fui para casa tremendo. Antônio percebeu que algo estava errado. Você está pálida. Aconteceu algo? Menti. Disse que era só cansaço, que tinha sido dia puxado. Como ia contar para ele? Como ia dizer que meu chefe estava me assediando? Antônio era homem de temperamento forte. Se soubesse, ia lá confrontar seu Fábio e provavelmente acabaríamos os dois desempregados, talvez com um processo por agressão. Conversei com minha amiga Terezinha da igreja. Contei tudo, chorando, sem saber o que fazer. Ela segurou minhas mãos e disse: Rosa, você precisa de provas. Homem poderoso como esse, se você acusar sem provas, vai ser sua palavra contra a dele. E adivinha em quem vão acreditar? Ela tinha razão. Ninguém ia acreditar na empregada doméstica contra o empresário respeitado. Preciso gravar, eu disse de repente. Se ele tentar algo de novo, preciso gravar, Terezinha concordou. O filho dela trabalhava com eletrônicos e conseguiu arranjar um gravador pequeno, daqueles que cabem no bolso, que gravava horas. Me ensinou a usar, como ligar discretamente, onde esconder. Rosa, se esse homem te ameaçar ou te tocar de novo, você aperta esse botão. Guarda as provas. Depois a gente vê o que faz com ela. Voltei para o trabalho na segunda-feira com o gravador escondido no bolso do avental. Meu coração batia acelerado o dia inteiro, esperando, temendo. Seu Fábio não apareceu muito. Só desceu uma vez para pegar café e me olhou de um jeito que fez minha pele arrepiar. Logo, Rosa, logo vamos ter nossa conversa. Passei a semana inteira em estado de alerta. Gravador sempre no bolso, sempre pronta. Terezinha me ligava todo dia depois do trabalho. Aconteceu algo? Ainda não, eu respondia, mas vai acontecer. Eu sei que vai. Na quinta-feira, Dona Eliane avisou que ia viajar na sexta para visitar a mãe dela que estava doente em outra cidade. Volta só segunda. Cuida bem da casa e do Fábio para mim, Rosa. Meu estômago afundou. Ficar sozinha com ele o dia inteiro era exatamente o que ele estava esperando. Cheguei na sexta de manhã considerando fingir que estava doente e ir embora. Mas precisava daquele dinheiro. Júlia tinha prova importante na faculdade na semana seguinte. Estava estressada. Precisava de paz em casa, não de mãe desempregada e pai furioso. Então entrei na casa, coloquei meu avental, liguei o gravador e escondi no bolso e comecei a trabalhar. Seu Fábio desceu do escritório no meio da manhã. Rosa, preciso que você limpe meu quarto hoje. Dê atenção especial, quero tudo impecável. Concordei com a cabeça, a garganta seca demais para falar. Ele voltou para o escritório e eu fui limpando a casa no automático, cada músculo tenso, cada som me fazendo pular. Quando terminei tudo e só faltava o quarto dele, parei na base da escada. Minha mão estava no corrimão, tremendo. Podia sair, podia simplesmente pegar minha bolsa e ir embora, nunca mais voltar. Mas então pensava em Júlia, nos sonhos dela, em como o meu salário fazia diferença. Pensava em Antônio se matando de trabalhar sob sol quente. Pensava que homens como seu Fábio faziam isso porque mulheres como eu não tinham escolha.
não tinham voz, não tinham poder. Então subi aquela escada. Entrei no quarto, comecei a limpar e esperei. Não demorou muito. Ouvi os passos dele no corredor, a porta fechando, a chave girando na fechadura. E então aquela voz, aquele tom nojento de quem acha que tem todo o poder do mundo. Depois de limpar, vai para o quarto. Hoje você será toda minha. Minha mão foi para o bolso. Apertei o botão do gravador e disse com voz que tentei manter firme. Seu Fábio, o senhor está me assediando. Quero que pare. Ele riu. Assediando? Rosa, você está sendo dramática. Sou seu chefe. Você é minha empregada. Precisa me agradar se quer manter esse emprego tão bom. Cada palavra estava sendo gravada. Ele se aproximou devagar, como predador que sabe que a presa não tem para onde correr. Seu Fábio, por favor, repeti, recuando até minhas costas encostarem na parede. O senhor é casado. Eu sou casada. Isso está errado. Ele colocou as mãos na parede de cada lado da minha cabeça, me prendendo. O hálito dele cheirava a café e menta. Errado é você fingir que não quer isso. Sei que mulheres como você precisam de atenção. Seu marido mal deve te olhar depois de um dia de trabalho sujo. Meu marido me respeita, consegui dizer, a voz saindo mais firme que esperava. Algo que o senhor claramente não sabe fazer. Vi a raiva passar pelos olhos dele, mas ele manteve aquele sorriso nojento. Respeito não paga conta, Rosa. Respeito não coloca sua filha na faculdade. Eu pago suas contas. Então você vai me dar o que quero ou vai procurar outro emprego. E garanto que ninguém na cidade vai te contratar quando eu contar que você é problemática. O gravador estava captando tudo, cada palavra, cada ameaça. Mantive a mão no bolso, certificando-me que estava ligado. O que o senhor quer exatamente? Perguntei, forçando ele a dizer em voz alta. Ele riu baixinho, passando um dedo pelo meu braço. Você sabe o que quero. Quero você. Aqui agora. E sempre que eu quiser daqui para frente. É o preço para manter esse emprego bom. Afastei o braço dele com força. Não vou fazer isso. Nunca. Prefiro perder o emprego a me vender. A máscara de charme caiu completamente. Ele segurou meu braço com força, os dedos apertando dolorosamente. Você acha que tem escolha? Acha que pode me rejeitar? Sou Fábio Mendes. Essa cidade me pertence. Sua palavra não vale nada contra a minha. Estava me machucando de verdade agora. Pode ver o quanto apertava pelos dedos brancos dele no meu braço. Está me machucando. Solta! Ele apertou mais. Vou te machucar muito mais, se não cooperar. Agora para de drama e... A campainha tocou. O som ecoou pela casa inteira, fazendo os dois congelarem. Ele soltou meu braço abruptamente, a raiva dando lugar à preocupação. Quem diabos é? Corri para a janela. Era o carteiro com uma encomenda grande. Seu Fábio praguejou baixinho. Finge que está tudo normal. Vai lá atender. E depois volta. Ainda não terminamos. Desci as escadas com as pernas bambas, assinei para o carteiro com mãos tremendo e assim que ele saiu, peguei minha bolsa. Seu Fábio apareceu no topo da escada. Onde pensa que vai? Vou embora. Não volto mais. Ele desceu rapidamente, bloqueando a porta. Volta segunda-feira como sempre ou vou garantir que você nunca mais consiga emprego decente, né? Vou falar para todo mundo que você tentou me seduzir, que roubou coisas da casa. Quem vão acreditar? Eu ou você? A ameaça pairou no ar entre nós. Sai da frente, eu disse baixinho. Ele deu risada. Pensa bem no fim de semana, Rosa. Muito bem. Porque segunda-feira, ou você volta à cooperativa, ou sua filha vai ter que largar a faculdade. Saí daquela casa e desabei no ônibus. As lágrimas que segurei a manhã inteira finalmente caíram. Outras passageiras me olhavam com curiosidade, mas não me importei. Cheguei em casa e tranquei no banheiro, tirando o gravador do bolso com mãos tremendo. Rebobinei e ouvi. Estava tudo lá. Cada ameaça, cada palavra nojenta, cada momento onde ele deixou claro que estava me coagindo. Liguei para Terezinha. Consegui, falei chorando. Gravei tudo.
Ela mandou eu ir na casa dela imediatamente. Quando cheguei, ela, o marido e o filho já estavam esperando. O filho, Bruno, era técnico em eletrônicos e trabalhava também com sistemas de segurança. Ele pegou o gravador e transferiu o áudio para o computador, fazendo cópias em vários pendrives. Isso aqui é ouro, ele disse sério. Prova clara de assédio sexual e coerção. Você pode processar ele, Rosa. Pode acabar com ele. Mas processar custava dinheiro que não tinha. Advogado, custas judiciais, tempo que levaria. E mesmo com prova, homem rico e poderoso tinha jeito de se safar. Terezinha pensou por um momento. Manda para aí a esposa dele. Dona Eliane merece saber que tipo de homem tem em casa. A ideia me assustou e me atraiu simultaneamente. Dona Eliane sempre foi educada comigo, me tratava bem. Será que ela sabia? Será que fingia não saber? Ou será que era mais uma vítima dele também? Não sei se consigo fazer isso, admiti. E se ela não acreditar? E se ficar do lado dele? Terezinha segurou minhas mãos. Rosa, você gravou porque sabia que ia precisar dessa prova. Agora precisa decidir o que fazer com ela, guardar e viver, com medo, ou usar e finalmente ter justiça. Passei o fim de semana em agonia. Antônio perguntou várias vezes o que estava errado. Acabei contando tudo. Vi a raiva subindo no rosto dele, as mãos fechando em punhos. Vou lá segunda-feira e acabo com esse filho da mãe. Segurei ele. Não. Isso é exatamente o que ele quer. Você bater nele, ser preso e a gente ficar sem nada. Tenho um jeito melhor. Mostrei o gravador. Júlia ouviu a gravação e chorou. Mãe, eu largo a faculdade. Você não precisa passar por isso por minha causa. Não vai largar nada. Respondi firme. Você vai continuar estudando. E eu vou fazer esse homem pagar pelo que fez. Só não sei ainda como exatamente. Bruno, filho da Terezinha, apareceu no domingo com uma ideia. Faz mais que mandar para a esposa. Manda para o jornal local também. Manda para a associação comercial. Manda para todo mundo que importa na vida dele. Mas isso é destruir a vida de um homem. Hesitei. Ele tentou destruir a sua, Bruno. Respondeu. Quantas outras mulheres você acha que ele já fez isso? Quantas empregadas antes de você? Quantas funcionárias nas lojas dele? Homens assim não param. Só param quando são expostos. As palavras dele mexeram comigo, porque ele tinha razão. Isso não era sobre vingança, era sobre justiça, era sobre proteger outras mulheres. Segunda-feira amanheceu e eu não voltei para o trabalho. Em vez disso, fui com Terezinha e Bruno até um advogado que a igreja recomendou, um homem mais velho, que fazia trabalhos pro bono para pessoas sem recurso. Dr. Henrique ouviu a gravação com expressão cada vez mais séria. Isso é crime, ele disse quando terminou. Assédio sexual, coerção, ameaça. Com essa prova, podemos processar ele criminalmente e civilmente. Mas vai custar dinheiro que não tenho, argumentei. Ele balançou a cabeça. Para casos assim, trabalho de graça. Ninguém deveria ter que pagar para ter justiça contra abuso de poder. Senti esperança pela primeira vez em semanas. Ele continuou. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, entramos com queixa na polícia. Depois, processamos civilmente por danos morais. E sim, mandamos cópia disso para a esposa dele. Ela merece saber. Fizemos tudo naquela segunda-feira. Fomos à delegacia, onde gravei depoimento detalhado. A delegada, uma mulher de uns 50 anos, me ouviu com atenção. Quando tocou a gravação, vi a raiva no rosto dela. Vou adorar prender esse tipo de homem. Ela disse. Acha que poder e dinheiro dão direito de abusar de mulheres. Vamos mostrar que não. Dr. Henrique preparou os documentos do processo. Bruno fez várias cópias da gravação. E eu, com mãos tremendo, escrevi uma carta para Dona Eliane. Querida senhora Eliane, comecei. Escrevo isso com o coração pesado, mas a senhora precisa saber a verdade sobre seu marido. Contei tudo. O assédio progressivo, as ameaças, a tentativa de me forçar. E incluí um pendrive com a gravação.
Terezinha levou a carta pessoalmente na casa. Entregou para Dona Eliane em mãos. Ela precisa ouvir isso, Terezinha disse. Precisa saber quem realmente é o homem com quem está casada. Dona Eliane, confusa, pegou o envelope. O que é isso? Só ouça, por favor. E depois, decida o que quer fazer. Seu Fábio me ligou naquela tarde. 20 chamadas perdidas. Depois começou a mandar mensagem. Onde você está? Por que faltou? Vai ser demitida por abandono de trabalho. Não respondi nenhuma. Na terça-feira recebi uma intimação. Ele estava me processando por difamação e calúnia. Aparentemente, tinha descoberto que fui à polícia. Dr. Henrique riu quando mostrei os papéis. Ele está desesperado, processando você antes mesmo de ser acusado formalmente. Isso mostra que sabe que está errado. Vamos contraprocessar por dano moral e assédio. Deixa ele tentar me intimidar. Mas eu estava intimidada. Era ele, poderoso e rico, contra mim, empregada doméstica pobre. Como eu podia vencer? A resposta veio na quinta-feira. Dona Eliane apareceu na minha casa. Quando abri a porta e vi ela ali, meu coração afundou. Ela vinha me culpar, me xingar, defender o marido. Mas quando olhei nos olhos dela, vi algo diferente. Vi solidariedade. Posso entrar? Ela perguntou baixinho. Sentamos na minha sala simples, tão diferente da mansão dela. Ela segurava a bolsa cara com tanta força que os dedos estavam brancos. Ouvi a gravação. Ela disse finalmente: ouvi tudo o que ele disse para você e preciso que saiba que acredito em você. Cada palavra, porque não é a primeira vez. As lágrimas começaram a escorrer no rosto dela. Eu sabia que ele tinha casos, mas pensei que eram casos consensuais. Mulheres que queriam status, dinheiro. Nunca imaginei que ele estava forçando empregadas. Não sei se foram todas forçadas, falei, mas eu fui. E me senti impotente, com medo, sem saída. Ela segurou minha mão. Você foi corajosa, gravou, denunciou, lutou. Eu nunca tive essa coragem. Vivi 23 anos fingindo não ver, fingindo que estava tudo bem, porque era mais fácil que enfrentar. Mas você me abriu os olhos e quero te ajudar. Como? Perguntei surpresa. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope. Dentro tinha dinheiro, muito dinheiro. Isso é para cobrir o que você perdeu de salário. E mais um pouco para ajudar com as despesas enquanto o processo corre. Não vou deixar você sofrer financeiramente por fazer a coisa certa. Tentei recusar, mas ela insistiu. Por favor, aceita. É o mínimo que posso fazer. Ela também me contou que tinha procurado um advogado próprio e estava pedindo divórcio. 23 anos desperdiçados com um homem que não respeita mulheres, que abusa do poder, que acha que pode fazer o que quiser porque tem dinheiro. Acabou. E vou garantir que ele pague por tudo o que fez, para você e para todas as outras. A notícia da denúncia se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. Eu não tinha contado para ninguém além da família e das pessoas diretamente envolvidas, mas, de alguma forma, as pessoas descobriram. A cidade pequena é assim, todo mundo sabe de tudo. Os comentários começaram. Metade das pessoas me apoiava, dizendo que eu era corajosa por denunciar um homem poderoso. A outra metade me crucificava, dizendo que eu estava inventando história para arrancar dinheiro dele. No mercado, na padaria, na feira, sentia os olhares. Algumas mulheres vinham discretamente me dizer que acreditavam em mim, que sabiam de outras histórias sobre seu Fábio. Outras me ignoravam completamente ou faziam comentários altos o suficiente para eu ouvir. Essas empregadas que acham que podem seduzir os patrões e depois reclamar quando não dá certo. É por isso que nunca contrato ninguém, bonita. Cada palavra era uma facada, mas eu mantinha a cabeça erguida. Dr. Henrique me preparou para o que estava por vir. O advogado dele vai tentar desacreditar você. Vão dizer que você que o seduziu. Vão vasculhar sua vida procurando qualquer coisa que possam usar contra você. Vão tentar te quebrar. Você precisa estar forte, Rosa.
forte psicologicamente e emocionalmente. Estava tentando, mas era difícil quando sentia a cidade inteira me julgando. A igreja foi meu refúgio. O pastor fez um sermão sobre julgar os outros sem conhecer a verdade. Não citou nomes, mas todos sabiam sobre o que estava falando. Que aquele sem pecado atire a primeira pedra. Quantos de vocês sabem realmente o que aconteceu? Quantos estavam lá para ver e ainda assim julgam, condenam, crucificam? Isso não é cristão, isso é crueldade. Mas nem todos na igreja me apoiavam. Algumas senhoras amigas da família Mendes começaram uma campanha discreta contra mim. Diziam que eu estava destruindo uma família respeitável por ganância, que seu Fábio era homem de bem, que fazia muito pela comunidade, que eu deveria ter vergonha de manchar o nome dele com mentiras. Terezinha enfrentou elas diretamente. Vocês ouviram a gravação? Não? Então calem a boca e parem de falar do que não sabem. Júlia estava sofrendo na faculdade. Os colegas que tinham pais empresários que faziam parte do círculo social de seu Fábio começaram a hostilizá-la. Sua mãe é aquela que está processando o Mendes. Meu pai disse que ela está mentindo para ganhar dinheiro. Júlia chegava em casa chorando, mas se mantinha firme. Eu acredito em você, mãe. Não importa o que digam. Eu sei que você está falando a verdade. Antônio também enfrentou consequências. Ele trabalhava principalmente para empreiteiras que faziam negócios com as lojas de seu Fábio. Começaram a não chamá-lo mais para trabalhos. As desculpas eram sempre as mesmas. Não tem serviço agora. Vamos te ligar quando aparecer algo. Mas a ligação nunca vinha. Estavam nos boicotando economicamente, tentando nos forçar a desistir da denúncia. O dinheiro que Dona Eliane tinha me dado ajudou muito nessas semanas. Sem ele, teríamos afundado completamente. Mas mesmo assim era apertado. Comecei a fazer faxinas avulsas de novo, em casas pequenas de pessoas que acreditavam em mim. Não pagava tanto quanto o emprego com seu Fábio, mas era honesto e eu dormia com consciência limpa. Uma tarde, voltando da casa de uma cliente, 3 mulheres me abordaram na rua. Eram antigas funcionárias das lojas de seu Fábio. A mais velha, Valdirene, segurou meu braço. Rosa, precisamos conversar com você. Fomos até uma cafeteria e elas contaram suas histórias. Ele fez a mesma coisa comigo. Valdirene disse, há 10 anos atrás. Eu trabalhava como caixa na loja do centro. Ele me chamava no escritório e fazia comentários inapropriados. Tentou me beijar uma vez. Quando recusei, me demitiu por justa causa, inventando que eu tinha roubado do caixa. A segunda mulher, Márcia, tinha história similar. Eu era gerente de uma das lojas. Ele disse que se eu não saísse com ele, perderia a promoção que tinha prometido. Acabei cedendo uma vez porque precisava do dinheiro. Me senti suja por meses. Eventualmente pedi demissão porque não aguentava mais olhar para ele. A terceira, Patrícia, era mais jovem. Aconteceu comigo ano passado. Eu tinha 22 anos, era meu primeiro emprego. Ele me encurralou no depósito. Consegui escapar e nunca mais voltei. Mas não denunciei porque tinha medo. Vocês têm que testemunhar, eu disse. Tem que contar isso para a polícia, para o juiz. Isso prova que não sou caso isolado, que ele tem padrão de comportamento predatório. Valdirene hesitou. Rosa, nós não temos provas como você tem. Vai ser nossa palavra contra a dele. E olha o que estão fazendo com você, que tem gravação. Imagina o que farão conosco. Mas suas histórias importam, insisti, mesmo sem gravação. 3 mulheres diferentes, datas diferentes, mesma história. Isso não é coincidência. Dr. Henrique ficou animado quando contei sobre elas. Isso é excelente. Vamos chamar elas como testemunhas. O juiz precisa ver que esse homem é predador serial, não alguém que cometeu erro isolado. As 3 mulheres concordaram em testemunhar, mas vi o medo nos olhos delas. Estavam arriscando suas reputações, possivelmente suas vidas profissionais, para ajudar uma estranha.
Eu era grata, além de palavras. O advogado de seu Fábio, Dr. Augusto, começou sua campanha de difamação. Deu entrevista para o jornal local, dizendo que eu era funcionária problemática que foi demitida por mau comportamento e agora estava inventando história para extorquir seu cliente, que a gravação era montagem ou tirada de contexto, que eu tinha tentado seduzir seu Fábio e quando fui rejeitada, criei essa farsa toda. Dr. Henrique respondeu com outra entrevista. Temos gravação clara de assédio sexual e coerção. Temos testemunhas de comportamento similar em outras ocasiões. Minha cliente não está buscando dinheiro, está buscando justiça e vamos provar cada palavra que dissemos. A batalha estava acontecendo não só no tribunal, mas na opinião pública. Dona Eliane também deu entrevista, coisa que chocou a cidade inteira. Fui casada com Fábio Mendes por 23 anos e só agora estou descobrindo quem ele realmente é. Acredito na Rosa, acredito em cada palavra dela. E estou me divorciando porque não vou continuar ao lado de um homem que abusa de seu poder e desrespeita mulheres. O impacto foi enorme. A esposa dele, mulher da sociedade, respeitada, tomando meu lado publicamente, mudou a narrativa completamente. Mas seu Fábio não ficou quieto. Ele começou a espalhar rumores sobre mim e Antônio. Diziam que nosso casamento era uma farsa, que Antônio era violento, que eu tinha casos com outros homens. Mentiras descaradas, mas em cidade pequena, mentira repetida vira verdade. Tive que pedir para o pastor fazer declaração pública sobre nosso caráter, sobre como éramos família conhecida na igreja, sem histórico de problemas. A audiência preliminar foi marcada para 6 semanas depois da denúncia. Dr. Henrique me preparou exaustivamente. Eles vão te pressionar. Vão tentar te fazer parecer mentirosa ou interesseira. Não se abale. Responda apenas o que foi perguntado. Mantenha a calma. E lembre-se, você tem a verdade do seu lado. Dormi mal na noite anterior, sonhando com o tribunal, com seu Fábio, me olhando com aquele sorriso arrogante. Chegamos ao fórum cedo. Havia repórteres na porta, algo raro para a cidade pequena. A história tinha ganhado atenção regional. Empregada doméstica denuncia empresário, rico por assédio sexual. Virou manchete. Algumas feministas de cidades vizinhas vieram apoiar com cartazes e cânticos. Outras pessoas vieram protestar contra mim, dizendo que eu estava destruindo um homem de bem. Dentro do tribunal, sentei ao lado de Dr. Henrique. Do outro lado, seu Fábio estava com seu advogado caro, usando terno impecável, expressão de quem estava acima de tudo aquilo. Quando nossos olhos se cruzaram, ele sorriu. Aquele mesmo sorriso nojento, como se dissesse, você não vai ganhar. Eu sou intocável. Senti a raiva subir, mas respirei fundo. Calma, Rosa, deixa a verdade falar. O juiz entrou e todos se levantaram. Dr. Carlos era homem de uns 60 anos, com fama de ser justo, mas duro. Todos sentaram e ele leu os autos do processo. A acusação é de assédio sexual, coerção e ameaça no ambiente de trabalho. A defesa nega todas as acusações e alega difamação. Vamos ouvir primeiro a acusação. Dr. Henrique chamou primeiro a mim. Caminhei até o banco das testemunhas com pernas tremendo. Coloquei a mão na Bíblia e jurei dizer a verdade. Contei tudo desde o início. Os comentários inapropriados, os toques não solicitados, a escalada até aquela sexta-feira. Quando falei sobre ele me prendendo contra a parede, ouvi alguém respirar fundo na plateia. Quando mencionei as ameaças de me fazer perder o emprego e prejudicar minha filha, vi algumas pessoas balançarem a cabeça em desaprovação. Então veio a gravação. Dr. Henrique tocou ela para o tribunal inteiro. O silêncio era absoluto, só a voz de seu Fábio ecoando pela sala. Depois de limpar, vai para o quarto. Hoje você será toda minha.
Precisa me agradar se quer manter esse emprego tão bom. Vou te machucar muito mais se não cooperar. Cada palavra era condenação. Quando a gravação terminou, o silêncio continuou. O juiz olhou para seu Fábio com expressão que não consegui decifrar. Seu advogado estava visivelmente desconfortável. E eu, pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com esperança. A verdade estava ali, inegável, gravada, impossível de distorcer. Dr. Augusto, o advogado de seu Fábio, se levantou para o contra-interrogatório. Ele tinha aquela postura de quem estava acostumado a ganhar, terno caro, anel de ouro no dedo, pasta de couro legítimo. Senhora Rosa, começou ele com um tom condescendente. A senhora trabalhou na casa do meu cliente por quanto tempo? 4 meses, respondi. E durante esses 4 meses, quantas vezes a senhora ficou sozinha com ele? Várias vezes. Ele trabalhava em casa. Dr. Augusto caminhou pelo tribunal como se estivesse fazendo uma apresentação. E em todas essas vezes, ele tentou algo inapropriado? Não. Só nas últimas semanas. Ah, só nas últimas semanas. Que conveniente. Justo quando a senhora descobriu que ele tinha muito dinheiro e poderia pagar uma indenização generosa. Objeção. Dr. Henrique se levantou. Especulação e insinuação sem base. Aceita, disse o juiz. Dr. Augusto, mantenha as perguntas nos fatos. O advogado mudou de tática. Senhora Rosa, a senhora é casada, correto? Sou. E seu marido? Ele ganha quanto por mês? Varia. Ele é pedreiro. Às vezes ganha mais, às vezes menos. E a senhora precisava de dinheiro para a faculdade da filha, não é mesmo? Precisava sim. Então a senhora tinha motivo financeiro forte para querer extrair dinheiro do meu cliente de qualquer forma possível. Eu não quero dinheiro dele, explodi. Quero justiça. O juiz bateu o martelo. Ordem, testemunha, mantenha a calma. Respire fundo e deixei Dr. Augusto continuar. Sobre essa gravação, ele disse com um tom cético. Como sabemos que não foi editada, que não foi tirada de contexto, que essas palavras não faziam parte de outra conversa completamente diferente? Dr. Henrique se levantou de novo. Temos análise técnica feita por perito independente provando a autenticidade e continuidade da gravação. Está nos autos. Dr. Augusto não desistiu. Mas a senhora admite que gravou meu cliente sem consentimento dele. Isso não é ilegal? Dr. Henrique respondeu. No caso de crime sendo cometido, gravação para autoproteção é permitida. Minha cliente estava em situação de vulnerabilidade e risco. O juiz concordou. Prossiga com perguntas relevantes, Dr. Augusto. Estou perdendo a paciência com essas tentativas de desviar o foco. Frustrado, o advogado me liberou. Seu Fábio foi chamado para depor. Ele colocou a mão na Bíblia com aquela arrogância de sempre, como se aquilo fosse apenas formalidade chata. Dr. Augusto o questionou primeiro, permitindo que ele contasse sua versão. Rosa era boa funcionária no início, mas depois começou a usar roupas mais provocantes, a fazer comentários sugestivos. Percebi que estava tentando me seduzir. Era mentira descarada. Eu sempre usei as mesmas roupas simples de trabalho, mas ele continuou. Naquela sexta-feira, ela apareceu no meu quarto usando perfume, maquiagem, deixou claro o que queria. Quando rejeitei seus avanços, ela ficou furiosa. Disse que ia me fazer pagar. E aqui estamos. A audácia dele em inverter completamente a história me deixou sem ar. Dr. Henrique se levantou para contra-interrogar e viu fogo nos olhos dele. Senhor Mendes, o senhor acabou de ouvir a gravação. Ouviu sua própria voz dizendo: hoje você será toda minha. Como explica isso? Fábio nem piscou. Estava brincando. Foi piada de mau gosto, admito. Mas foi só isso. Rosa mal interpretou. Piada? Dr. Henrique aumentou o tom. O senhor acha que precisa me agradar se quer manter o emprego? É piada? Fábio começou a suar um pouco. Ela está tirando de contexto.
A conversa era sobre outra coisa. Dr. Henrique tocou a gravação de novo, dessa vez focando na parte onde ele dizia claramente: "Vou te machucar muito mais se não cooperar." Isso também é piada, Sr. Mendes. O silêncio dele foi resposta suficiente. E quanto às marcas no braço dela que foram fotografadas no mesmo dia? Também piada? Eu não. Ela deve ter feito em si mesma para me incriminar, a plateia murmurou. Até alguns dos apoiadores dele pareciam desconfortáveis com aquela defesa fraca. Dr. Henrique continuou: "O senhor tem conhecimento de que 3 outras ex-funcionárias estão dispostas a testemunhar sobre comportamento similar seu?" Fábio ficou pálido. "Elas estão mentindo também. Conspiraram com Rosa." "Ah, sim, conspiraram. 4 mulheres diferentes, em anos diferentes, inventando histórias idênticas. Que coincidência extraordinária." Foi então que Dr. Henrique soltou a bomba. "Temos mais uma testemunha, meritíssimo, a esposa do réu." Dona Eliane entrou no tribunal. Fábio olhou para ela com mistura de choque e raiva. Eliane não desviou o olhar. Ela caminhou até o banco das testemunhas com postura digna, colocou a mão na Bíblia e jurou dizer a verdade. Dr. Henrique foi gentil com ela. "Senhora Eliane, a senhora foi casada com o réu por quantos anos?" 23 anos. "E, durante esse tempo, o senhor teve conhecimento de comportamentos inapropriados dele com funcionárias?" "Tive. Sempre fingi não saber, porque era mais fácil. Mas depois de ouvir a gravação do que ele fez com Rosa, não posso mais ficar calada." Ela contou sobre uma empregada 15 anos antes que saiu chorando e nunca mais voltou. Sobre uma gerente de loja que pediu demissão repentinamente, depois de reunião privada com ele. Sobre boatos que sempre circulavam, mas que ela escolheu ignorar. Eu era cúmplice pelo silêncio e não posso mais viver com isso. Por isso estou me divorciando e por isso estou aqui. Rosa está dizendo a verdade. Conheço meu marido. Sei do que ele é capaz. O impacto foi devastador. A própria esposa dele testemunhando contra ele. Fábio tentou manter a compostura, mas todos podiam ver a máscara rachando. Dr. Augusto tentou desacreditar Eliane. "A senhora não está fazendo isso por raiva? Por vingança no divórcio?" Ela o encarou friamente. "Estou fazendo isso porque é o certo. Deveria ter feito há anos." As 3 outras vítimas testemunharam em seguida. Valdirene contou sobre o assédio há 10 anos. Márcia sobre a chantagem pela promoção. Patrícia sobre ser encurralada no depósito. Cada história era um tijolo na parede de evidências contra ele. Dr. Augusto tentou desacreditar todas, mas até o juiz parecia ter perdido a paciência. O juiz pediu intervalo para analisar as evidências. Quando voltou, 1 hora depois, a expressão dele estava séria, analisando tudo o que foi apresentado hoje, a gravação, os depoimentos múltiplos, as fotografias das lesões e o testemunho da esposa do réu. Encontro base suficiente para processar criminalmente. O caso vai a júri. Além disso, determino medida cautelar proibindo o réu de ter qualquer contato com a vítima ou testemunhas. Olhei para seu Fábio e vi pela primeira vez medo real nos olhos dele. Não mais arrogância, não mais certeza de impunidade. Medo. Dr. Henrique apertou meu ombro. Ganhamos a primeira batalha, Rosa, mas ainda tem o julgamento pela frente. Eu sabia, mas pela primeira vez acreditei que poderíamos ganhar. Saímos do tribunal para flashes de câmeras. As feministas que vieram apoiar aplaudiram. Os apoiadores dele saíram em silêncio, sem fazer contato. Terezinha me abraçou, chorando. Você conseguiu. Está conseguindo. Antônio me segurou forte. Estou orgulhoso, tão orgulhoso. Júlia estava lá também, com lágrimas escorrendo. Você é minha heroína, mãe. Mas a batalha estava longe de terminar. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Fábio começou a campanha mais agressiva de difamação. Pagou pessoas para espalharem rumores horríveis sobre mim.
Diziam que eu era prostituta, que tinha várias doenças, que maltratava minha família. Mentiras vis que machucavam profundamente. Ele também usou seu poder econômico. Conseguiu que várias lojas se recusassem a me atender. O dono do mercado onde sempre comprei me disse, constrangido, que tinha recebido ordem para não me vender mais nada. Antônio perdeu os poucos trabalhos que ainda tinha. Estavam tentando nos estrangular financeiramente. Foi Dona Eliane quem nos salvou de novo. Ela abriu conta no banco em meu nome e depositava dinheiro mensalmente. Para cobrir o que vocês estão perdendo por culpa dele, ela disse, e vou continuar até isso acabar. Também usou a influência dela, que ainda era considerável, para conseguir trabalho para Antônio em empresa de outra cidade. Não era muito, mas ajudava. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. 3 meses de viver em estado de sítio. 3 meses de olhares, comentários, pressão, mas também 3 meses de apoio crescente. Mulheres de toda a região começaram a vir até mim, contando suas próprias histórias de assédio. Não contra Fábio especificamente, mas contra chefes, colegas, conhecidos. Você está dando voz para todas nós, uma disse. Está mostrando que podemos lutar. Um programa de TV regional quis fazer reportagem sobre o caso. Aceitei dar entrevista, mesmo com medo. Sentei na frente da câmera, mãos suando, e contei tudo de novo. O repórter me perguntou, você não tem medo de retalhacão? De que ele use todo o poder dele para te destruir? Tenho, respondi honestamente. Tenho muito medo. Mas tenho mais medo do que acontece se eu não lutar, se eu deixar ele sair impune. Quantas outras mulheres ele vai assediar? Quantas vidas vai destruir? A reportagem viralizou. De repente, não era mais só cidade, pequena falando. Era estado inteiro, região inteira. Grupos feministas adotaram meu caso como símbolo. Juristas debatiam as implicações legais. Psicólogos falavam sobre trauma de assédio no trabalho. Minha história pequena tinha se tornado algo maior. Fábio contra-atacou com sua própria entrevista, chorando lágrimas falsas e falando sobre como estava sendo destruído por acusações falsas. Mas mesmo os apoiadores dele pareciam não acreditar completamente. A gravação era inegável. Outras testemunhas eram convincentes. A própria esposa dele tinha virado contra ele. Era difícil manter a narrativa de inocência. O dia do julgamento amanheceu frio e cinzento. Acordei às 5 da manhã, mesmo sem precisar, o estômago revirado de nervo. Antônio já estava acordado também, sentado na cozinha tomando café preto. Não vamos perder, ele disse quando me viu. A verdade vai vencer. Eu queria acreditar com a mesma certeza dele. O tribunal estava lotado quando chegamos. Tiveram que usar a sala maior para acomodar todas as pessoas. Jornalistas, curiosos, apoiadores, críticos. Parecia que a cidade inteira estava ali. Dr. Henrique me encontrou na entrada. Rosa, você está pronta? Temos todas as evidências, todas as testemunhas. Hoje acaba isso. Balancei a cabeça, mas por dentro estava tremendo. O júri entrou. 7 pessoas comuns que decidiriam meu destino e o de Fábio. 5 mulheres e 2 homens. Tentei ler suas expressões, mas todas mantinham rostos neutros. O juiz Dr. Carlos entrou e todos se levantaram. Silêncio absoluto caiu sobre a sala. Estamos aqui para julgar o caso do Estado contra Fábio Mendes, acusado de assédio sexual, coerção e ameaça. Promotoria, pode começar. Dr. Henrique fez sua abertura com paixão controlada. Senhoras e senhores do júri, o que vocês vão ouvir hoje não é só sobre uma mulher que foi assediada por seu empregador. É sobre abuso sistemático de poder. É sobre homem que usou sua posição, seu dinheiro, sua influência para tentar forçar mulher vulnerável a atos sexuais contra sua vontade. E quando ela recusou, ele tentou destruí-la. Ele apresentou a gravação de novo. Cada palavra de Fábio ecoando pela sala silenciosa. Depois de limpar, vai para o quarto. Hoje você será toda minha.
Precisa me agradar se quer manter esse emprego. Vi alguns jurados fazendo cara de nojo. Outros olhavam para Fábio com desaprovação clara. As testemunhas desfilaram de novo. Valdirene, Márcia, Patrícia, cada uma contando sua história. Dona Eliane testemunhou novamente, dessa vez com mais detalhes sobre o padrão de comportamento dele ao longo dos anos. Terezinha falou sobre como me encontrou depois, destruída, e como ajudou a conseguir o gravador. Até Júlia testemunhou sobre o impacto que tudo teve na família. Quando foi minha vez, caminhei até o banco das testemunhas com pernas que pareciam de chumbo. Dr. Henrique me fez contar tudo de novo, em detalhes. Cada comentário inapropriado, cada toque não desejado, cada ameaça. Quando cheguei na parte sobre ele me prender contra a parede, vi lágrimas nos olhos de uma das juradas. Quando falei sobre o medo de perder o emprego e não conseguir pagar a faculdade da minha filha, vi outra jurada balançar a cabeça em incompreensão. Dr. Augusto foi implacável no contra-interrogatório. A senhora já mentiu para seu marido sobre onde estava? Sim, quando não queria preocupá-lo, então admite que é capaz de mentir. Minto sobre coisas pequenas para proteger quem amo. Não minto sobre ser assediada. Ele tentou me fazer parecer oportunista, mentirosa, manipuladora, mas cada tentativa parecia desesperada, como se ele soubesse que estava perdendo. Fábio testemunhou de novo, mantendo sua versão de que eu o seduzi e, depois, inventei tudo por vingança. Mas dessa vez, sob pressão do Dr. Henrique, ele começou a se contradizer. Primeiro disse que nunca tinha ficado sozinho comigo. Depois admitiu que sim, mas que nada tinha acontecido. Depois disse que eu tentei seduzi-lo, mas ele recusou. A história mudava a cada pergunta. Dr. Henrique o encurralou. Senhor Mendes, na gravação o senhor diz claramente: hoje você será toda minha. Como isso se encaixa na sua versão de que rejeitou os avanços dela? Fábio suou. Eu estava sendo sarcástico, mostrando para ela como as palavras dela soavam ridículas. Então o senhor admite que disse essas palavras? Sim, mas fora de contexto. Dr. Henrique sorriu. Vamos tocar a gravação completa de novo e deixar o júri decidir sobre contexto. Os argumentos finais chegaram. Dr. Augusto apelou para a razão. Meu cliente é homem respeitado que construiu império de negócios honesto. Ele cometeu erro de julgamento? Talvez. Mas crime? Não. A acusação quer destruir homem de bem por mal entendido que foi exagerado. Peço que absolvam ele e permitam que retome sua vida. Dr. Henrique se levantou para sua réplica e sua voz ecoou pela sala. Mal entendido, senhoras e senhores do júri, vocês ouviram a gravação. Não há mal entendido em hoje você será toda minha. Não há mal entendido em precisa me agradar se quer manter o emprego. Não há mal entendido em ameaçar fazer mulher perder sustento se ela não se submeter sexualmente. Isso é crime. Isso é abuso de poder. E isso não pode ficar impune. Ele apontou para Fábio. Esse homem não é vítima. Rosa é vítima. Valdirene é vítima. Márcia é vítima. Patrícia é vítima. E quantas outras que tiveram medo demais de falar? Vocês têm poder de dizer hoje que não. Homem rico não pode fazer o que quer com mulheres mais pobres. Que poder e dinheiro não dão direito de assediar, coagir, ameaçar. Façam justiça. O júri se retirou para deliberar. As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Ficamos esperando numa sala pequena. Antônio segurava minha mão. Júlia estava encostada no meu ombro. Terezinha rezava baixinho. Dona Eliane apareceu, nos oferecendo café e palavras de encorajamento. Você foi corajosa, Rosa. Independente do resultado, você foi incrivelmente corajosa. 4 horas depois, fomos chamados de volta. O júri tinha chegado a um veredito. Voltamos para a sala, o coração martelando tão alto que tinha certeza que todos podiam ouvir.
Fábio estava pálido, as mãos apertadas sobre a mesa. Dr. Augusto parecia tenso. Dr. Henrique mantinha expressão calma, mas vi ele apertar os punhos. O juiz perguntou: senhores do júri, chegaram a um veredito? A presidente do júri, uma senhora de uns 50 anos, se levantou. Chegamos, meritíssimo. Quanto à acusação de assédio sexual, como votam? Culpado. A sala explodiu em murmúrios. O juiz bateu o martelo. Ordem. Quanto à acusação de coerção? Culpado. Quanto à acusação de ameaça? Culpado. Minhas pernas fraquejaram. Antônio me segurou. Dr. Henrique apertou meu ombro. Do outro lado, Fábio tinha ficado branco como papel. Dr. Augusto tentou protestar, mas o juiz o silenciou. O réu foi considerado culpado em todas as acusações. A sentença será proferida em 30 dias. Até lá, o réu permanece sob medida cautelar. Estamos encerrados. Saí daquele tribunal chorando, mas eram lágrimas de alívio, de justiça, de validação. Todas aquelas semanas de medo, de pressão, de julgamento tinham valido a pena. Culpado, ele foi considerado culpado. Lá fora, repórteres me cercaram. Rosa, como você se sente? Sinto que finalmente posso respirar. Respondi. Sinto que minha voz foi ouvida. E espero que isso encoraje outras mulheres a também falarem. A sentença veio um mês depois. 3 anos de prisão, mais 5 anos de liberdade condicional, indenização de R$200 mil por danos morais, perda de todas as licenças comerciais por 5 anos. Fábio Mendes, o empresário poderoso e respeitado, foi levado para a prisão em algemas. As lojas dele acabaram sendo vendidas. Dona Eliane ficou com parte do dinheiro do divórcio, que ela usou para criar fundo de apoio para vítimas de assédio sexual no trabalho. Rosa Fund, ela chamou, em sua homenagem, para ajudar mulheres que não têm recursos para lutar como você lutou. Minha vida mudou completamente. Usei parte da indenização para pagar a faculdade de Júlia até o fim. O resto guardei para emergências e para ajudar outras mulheres. Consegui emprego novo, dessa vez em cooperativa de limpeza, onde éramos todas sócias, sem patrão, sem hierarquia de poder. Era diferente, era melhor, era seguro. Antônio conseguiu emprego fixo em construção civil em cidade vizinha. Júlia se formou em direito e hoje trabalha defendendo mulheres vítimas de violência e assédio. Meu caso a inspirou a escolher esse caminho. Quero ser para outras o que Dr. Henrique foi para você, ela disse. Hoje, 21 anos depois daquele dia horrível em que Fábio me encurralou no quarto, tenho 59 anos e uma vida que reconstruí com dignidade. Não foi fácil. Tive que fazer terapia por anos para lidar com o trauma. Tive que aprender a confiar de novo, a não ter medo de todo homem em posição de poder. Tive que reconstruir minha autoestima que foi tão machucada, mas consegui. E, no processo, ajudei a mudar leis. O caso virou precedente legal citado em outros processos de assédio. Ajudou a aprovar legislação mais forte, protegendo trabalhadoras domésticas. Inspirou campanhas de conscientização sobre assédio no trabalho. Minha história pequena se tornou um movimento maior. Para você que está me ouvindo agora e está passando por algo similar, seja assédio no trabalho, em casa, na escola, em qualquer lugar, eu digo, você não está sozinha e você pode lutar. Não vai ser fácil, vai doer, vai custar, mas você pode. Grave se puder. Documente tudo. Conte para pessoas de confiança. Procure ajuda legal. Não deixe o medo te paralisar. E para aqueles que não acreditam nas vítimas, que dizem que estamos inventando, que estamos exagerando, eu digo, ouçam, realmente ouçam, porque por cada mulher que denuncia, existem dezenas que não denunciam por medo. Por cada caso que chega ao tribunal, existem centenas que ficam no silêncio. O problema não é falsa acusação. O problema é que a maioria das vítimas nunca fala. Aquele gravador pequenininho que Terezinha me deu salvou minha vida, salvou minha sanidade, salvou minha dignidade,
porque sem ele seria minha palavra contra a dele. E sabemos quem seria acreditado, mas com ele tive prova inegável, tive justiça, tive paz. Fábio saiu da prisão depois de 2 anos por bom comportamento. Tentou reconstruir a vida, mas a marca da condenação o segue. Não conseguiu mais abrir negócios na cidade. Acabou se mudando para outro estado. Ouvi dizer que trabalha em posto de gasolina agora. Parte de mim sente pena dele, mas a parte maior lembra de todas as vítimas, de todas as vidas que ele afetou, e pensa que ele teve sorte de pegar apenas 3 anos. Dona Eliane se tornou ativista e amiga próxima. Trabalhamos juntas no Rosa Fund, ajudando outras mulheres. Ela diz que eu a salvei também, que me libertando dela, libertei ela também. Fomos as 2 vítimas dele, de formas diferentes, mas as 2 conseguimos sair mais fortes. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha. Conta para suas amigas, suas filhas, suas mães, porque conhecimento é poder. E quanto mais mulheres souberem que podem lutar, que podem vencer, que existem ferramentas e apoio disponíveis, menos homens se sentirão impunes para abusar. Obrigada por ouvirem minha história. Obrigada por acreditarem em mim, mesmo sem me conhecer. E lembrem-se, sua voz importa. Seu trauma é válido. Sua luta tem valor. E você merece justiça, respeito e dignidade, sempre. Aquele dia em que ele disse, depois de limpar, vai para o quarto achando que tinha todo o poder, foi o dia que comecei a recuperar meu poder de volta. Um dia de cada vez. Uma escolha corajosa de cada vez. E hoje estou aqui, inteira, livre, em paz, e você também pode estar.